A 7ª edição do projeto Leituras Fevale Contos da Vida Breve se renova a partir desta terça-feira, com 13 sessões programadas para atravessarem o Rio Grande do Sul até o mês de outubro. E o escritor Henrique Schneider lê 12 pequenos contos de temas variados. E para falar mais sobre este trabalho, nós recebemos o Henrique aqui em nosso estúdio. Seja bem-vindo, Henrique. Boa noite, é sempre um prazer, sempre uma alegria conversar com o pessoal da TV Fevale. E o lançamento é daqui a pouquinho, às 8 horas, na livraria Ex Libris, começando aqui por Novo Hamburgo. Exatamente, eu saio daqui, só dou uma passada muito rápida em casa e já vou para a livraria Ex Libris, que é ali na Caiapós, quase esquina com a Maurício Cardoso. Número 40. Número 40, para fazer a primeira dessa série de 13 leituras brasileiras da 7ª edição do projeto de leituras Fevale Contos da Vida Breve, que eu tenho a honra, o privilégio e a alegria de manter já há 7 anos, sempre com o patrocínio e com o apoio da Fevale. Esses contos, então, são contos que você escreve, né, Henrique? Você narra eles e também interpreta esses contos. Interpretar é quase uma generosidade tua. Mas eu brinco que se não fosse tão canastrão, seria uma interpretação, né? Mas são os contos que eu publico cotidianamente na coluna no jornal ABC Domingo, minha coluna que chama-se justamente Vida Breve. E eu achei que esses contos poderiam ter uma vida um pouco mais longa, ou seja, e resolvi levá-los para o mundo. E, a partir disso, essas leituras acontecem em vários lugares. Neste ano estou privilegiando mais livrarias mesmo, certo? E sempre são gratuitas e sempre são 12 contos com temáticas variadas e são sempre contos sempre com uma tentativa, digamos assim, de interpretação. Eu ouso dizer que as pessoas gostam, as pessoas saem de lá, vão com uma expectativa muito pequena e como não é tão chato como elas imaginavam, elas acabam no final gostando. Né? Claro. Então, e nessa edição vão ter novas cidades que você ainda não passou. Exatamente, essa foi a lógica deste ano. Eu achei que era importante nós renovarmos a maioria das cidades. Então, com relação ao ano passado, esse ano vão ser 13 leituras, com relação, por exemplo, ao ano passado, são apenas 3 cidades que vão ser repetidas. Novo Hamburgo, por óbvio, Porto Alegre também, por óbvio, e São Francisco de Paula, por um motivo que para mim é muito caro, que em São Francisco de Paula está a melhor livraria do interior do estado, que é a Livraria Miragem, que é de uma grande amiga minha, a Luciana Soares, né? E que me acolhe com um carinho que é inacreditável. Então, eu não poderia deixar de fazer lá. Certo? E que faz sempre, cada vez que eu vou lá, é sempre uma festa, enfim, né? Então não poderia deixar de fazer. Mas as outras 10 leituras vão ser em cidades novas, nas quais as leituras nunca aconteceram, como Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Rio Grande, Pelotas já aconteceu. Pelotas já houve uma leitura e Campo Bom também já houve leitura, só que não houve no ano passado. E me parece que tem mais uma cidade em que já houve leitura, mas não no ano passado. Mas, fundamentalmente, a maioria das cidades recebe o projeto pela primeira vez. Isso é muito legal, porque se cria uma espécie de novo público, certo? Por exemplo, eu fiz várias vezes numa determinada cidade, quando chegou um determinado momento, eu percebi que eram as mesmas pessoas que iam. Então, eu digo, não, está na hora de dar uma renovada, respirar novos ares, por isso essas cidades todas novas. Né? E uma expectativa, um gás muito novo também com relação a isso. Como você sente agora, já são quantos anos Esse é o 7º ano. Esse é o 7º ano, exatamente. Um por ano. Um por ano, isso. Exatamente. Uma sequência, uma turnê, eu brinco assim, uma turnê por ano. Né? Então, qual que é o teu sentimento, Henrique, em levar esses teus contos e também, dessa maneira, estar incentivando a leitura nas pessoas? Né? Isso na verdade, é muito... Eu gosto muito disso. Os meus contos, isso é um privilégio, os contos no jornal já tem 10 anos. E eu nunca imaginei que a coluna fosse durar esse tempo todo, né? E também não imaginava que os contos fossem ser tão utilizados no ensino de português e no ensino da leitura, inclusive aqui na Fevale, os meus textos têm sido utilizados em provas, né? Isso me deixa cheio de orgulho, né? Então, é muito interessante que os contos têm sido utilizados para as pessoas, de alguma forma, aprenderem a gostar de ler. Porque são contos pequenos, são contos que falam sobre o cotidiano, são contos que falam sobre temas mais ou menos atuais, né? Por exemplo,
esse conto do próximo domingo, que ainda não está escrito, mas o tema eu já tenho. É justamente essa onda de rua, né? Essa boa onda de rua que tá acontecendo no Brasil. O tema é esse, né? Ou seja, são temas bastante atuais. E isso faz com que os contos fiquem próximos das pessoas, né? E é muito interessante, assim, eu faço as leituras neste ano, que nem eu disse, as leituras do projeto de Leituras Fevale são em lugares, em livrarias, ou centros culturais, ou cafés, ou bibliotecas, mas seguidamente eu faço leituras também em outros lugares, como portas de fábrica, ou centros comunitários, associações de bairro, que é justamente ir aos lugares onde as pessoas, não que não gostem de ler, mas que não sabem se gostam de ler. Sim. Tá certo, Henrique. Então, muito obrigada pela tua participação e fica o convite para quem quiser, às 8 horas, às 8 horas, daqui a pouco. Na rua Caia Pós, número 40, próxima Livraria avenida... Ex Libris, quase com a Maurício Cardoso. Vai ser um prazer receber todo mundo lá. Muito obrigada. Certo.